Realmente a malignidade humana está cada dia pior. Nós chegamos numa etapa onde nós temos que simplesmente tentar decidir o que é menos pior para uma criança de 10 anos. Não sei se você viu o caso, vem aí que eu troco uma ideia com você e te explico. E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, antes de mais nada eu quero deixar bem claro que esse é um vídeo de opinião. Você que já é inscrito aqui no De Tal Maneira sabe como que funciona as análises bíblicas teológicas aqui, sempre de uma forma dinâmica e direta. Mas no caso como esse, que é um problema social, cultural, é um problema que envolve gente não necessariamente envolvida no evangelho, mas sim envolve atitudes de cristãos, esse vídeo é um vídeo de opinião, onde eu vou expor a minha cosmovisão, eu vou falar o que eu penso, baseado na minha fé, mas de uma forma, vamos dizer assim, não teológica. Infelizmente, nós estamos diante de uma tragédia que aconteceu recentemente, onde uma criança de 10 anos foi abusada pelo próprio tio dentro da própria casa, diante da própria família, onde essa criança acabou sendo engravidada pelo próprio tio e recorreu à justiça, recorreu à saúde pública para fazer a interrupção dessa gravidez. Eu quero lembrar a vocês que desde 1940 existe uma lei que garante à mulher que sofreu abuso fazer essa intervenção da gravidez. A intervenção no Brasil, ela não é aberta e legalizada, não é uma coisa a esmo, simplesmente uma mulher decide que não vai ter a gravidez até o final, vai lá e faz essa intervenção. Não. Entretanto, todavia, porém, a interrupção da gravidez, ela é permitida diante do caso de abuso. Eu não vou usar a palavra específica, mas faça a leitura labial. E é o caso de uma criança de 10 anos. Todo vulnerável, a lei prevê que abaixo dos 14 anos, toda e qualquer criança é vulnerável diante da lei. Então, se uma criança até 14 anos engravida, ela é considerada uma criança que sofreu um abuso. E o caso dessa menina é assintoso, não é mesmo? Infelizmente, uma menina que não teve os pais em sua infância, né? O pai presidiário, a mãe foi embora, quem criava ela era a sua avó. E nesse meio tempo, o seu tio fez as atrocidades que fez, conforme é noticiado aí pelas mídias. E o que eu quero comentar com você, além dessa tragédia, é o fato de alguns cristãos, por assim dizer, né? Fizeram vários protestos diante do hospital onde ela fez a interrupção da gravidez. Quero deixar claro que a interrupção já aconteceu, infelizmente, e eu explico o porquê do infelizmente. E muitos cristãos fizeram rodas ali de oração em frente ao hospital, fizeram protestos, gritaram palavras de ordem contra a equipe médica e contra a atitude da criança de fazer a interrupção da gravidez. Claro que eu, como um cristão conservador que vivo o evangelho, eu não sou a favor da interrupção da gravidez, mas nós estamos diante de uma tragédia, de uma situação que realmente não há precedentes, embora seja algo que infelizmente em nossas terras acontece com uma certa frequência, porém sem o apelo midiático como aconteceu dessa vez. Mas eu não sou a favor da interrupção. Mas, como disse, diante de uma situação como essas, eu não sei se você tem um pouco de entendimento por exemplo, da área de segurança, a qual já fiz parte, já trabalhei. Existem situações tão pesadas, tão complicadas, que você tem que escolher a quem você pode ajudar. Você tem que escolher a quem você pode realmente salvar. Uma criança de 10 anos não tem condição de gerar uma outra vida. Psicologicamente, sentimentalmente, fisicamente, o seu corpo não está preparado. Ela pode perder a sua vida se ela insistir nessa gravidez. Ainda não está desenvolvida o suficiente. Aliado a isso, temos as questões psicológicas. Nós estamos falando de um abuso. Que condições tem uma criança como essa de gerar uma vida estando destruída pela alma, pelo espírito, pelo corpo? Então é uma condição muito delicada. Como disse, em algumas situações você tem que escolher a quem salvar. Chorar com os que choram. Esse é o momento de chorar. Chorar pelo nosso momento no país. Chorar porque ainda em cima de uma tragédia estão fazendo política, porque sim, esquerda e direita estão brigando pela mídia diante desse caso, o que é ridículo, com todo respeito aos esquerdistas, com todo respeito aos direitistas, se é que existe essa palavra, mas estão fazendo política diante desse caso. Pastores famosos estão querendo mostrar serviço,
líderes religiosos, políticos, meu Deus do céu, políticos que nunca ligaram para a vida humana, estão querendo fazer palanque com isso. Gente, e no final das contas, ninguém está preocupado com a criança. Eu vi uma atitude muito interessante do youtuber Whindersson Nunes. Você deve conhecer esse cara aqui. Ele é um youtuber muito famoso, né? Ator, comediante, enfim, uma pessoa que está na mídia já há muito tempo e que obviamente é uma pessoa abastada financeiramente. Ele veio a público e propôs-se a pagar um tratamento psicológico para essa criança. Ele propôs-se a ajudar a família financeiramente para fazer algum tipo de tratamento para tentar estancar essa hemorragia do coração dessa criança. Olha que atitude bacana. Ele teve algumas falas também em seu Twitter que eu corroboro bastante. Uma delas foi, abre aspas para o nosso querido Whindersson Nunes, comediante e para muitos aí desviado do evangelho. Olha o que ele disse. E a todos os evangélicos e católicos que me seguem, gente, dá pra adorar a Deus e ter noção das coisas da vida. Uma criança de 10 grávida quer dizer que toda a sociedade ao redor dela falhou e precisa rever muitos seus conceitos. Não caia em papo lunático. Perfeito, meu irmão, perfeito. Veja só o que ele diz. O cristão, ele pode adorar a Deus sem ser alienado. E realmente muitas pessoas estão tão impregnadas em sua religiosidade que esqueceram o lado humano, que esqueceram de amar o seu próximo, que esqueceram que existem situações, como eu disse, que você tem que assistir a vítima e não pregar o moralismo e não tentar forçar ela dentro dos moldes de sua fé. As coisas não funcionam assim, nós estamos falando de um ser humano. E quando ele fala sobre papo lunático, eu acredito que ele está falando a respeito das pessoas que estavam protestando diante do hospital, que ao invés de apoiar a criança, estavam colocando uma pressão a mais em cima dela. Bom, é um assunto delicado, eu vou finalizando por aqui. A minha opinião é hora de chorar, é hora de orar, é hora de clamar a Deus e é hora de assistir uma pobre vítima, uma pobre criança que precisa de assistência psicológica, espiritual, física, mental, enfim, precisa ser acolhida e não é hora de julgar ninguém. Que Deus tenha misericórdia dessa família e que a justiça seja feita diante do desalmado que fez isso com essa criança, não só com ela. Infelizmente, se você der uma pesquisada aí, você vai ver que é um caso muito corriqueiro no nosso país, crianças sendo abusadas por parentes dentro de suas próprias casas. É hora de orar, é hora de vigiar. E você que tem criança dentro de casa, esteja vigilante, cuide de sua herança, porque os filhos são herança de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.